Voltamos com mais alguns temas, de matemática. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar a função sobrejetora, injetora e bijetora. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você curtir o vídeo, inscrever no canal, indicar o canal, ajuda aí, indica o canal, por favor. E vamos começar. Função sobrejetora, injetora e bijetora. Quando a gente fala de uma função sobrejetora, nosso primeiro item aqui, quando a gente fala de função sobrejetora, vamos olhar o conceito e depois adaptar, identificar no exemplo. Quando para qualquer y que pertence a B, existe x que pertence a A, tal que f de x é igual a y. Então, resumindo, o que ele está mostrando para gente? Esse aqui é um exemplo. Aqui é meu x, aqui é meu y. Aqui é meu domínio, aqui é minha imagem. Aqui é meu x, aqui é o y. A gente está falando de domínio e de imagem. Então, para eu determinar, para eu classificar uma função como sobrejetora, não vai poder sobrar elementos no contradomínio. Vamos voltar no conceito um pouquinho. Quando eu tenho uma função, para cada valor de x existe um correspondente em y. A gente já viu isso em outros vídeos. Sendo que, quando a gente está falando de y, a gente está falando do contradomínio. Esse conjunto, ele tem o contradomínio e tem imagem. Imagem são, assim, de um jeito mais simples para poder falar, é os valores que recebem a setinha, tá? Mas pode existir alguns valores aqui que não recebem, mas fazem parte do contradomínio. Não faz parte do conjunto imagem, mas faz parte do conjunto contradomínio. O que eu tenho numa função sobrejetora? Eu tenho que não vai sobrar elementos no contradomínio, certo? Então, o que eu estou falando quando eu vejo o primeiro exemplo e quando eu vejo o segundo exemplo? Eu posso até ter um domínio maior, porque esse elemento aqui está correspondente a essa imagem. O meu domínio pode ser maior, ou o meu domínio pode ser igual. Ele não pode ser menor. Então, isso aqui é um exemplo. Quando eu coloco esse exemplo aqui, o que eu tenho que lembrar? Vamos anotar aqui para não esquecer. Que o domínio, estou chamando de domínio, ele é maior ou igual ao conjunto imagem. A gente está falando que D é o domínio e M imagem. Então, de novo, para cada valor de x, que é o que a gente falou aqui, existe um y. Não está sobrando y no seu contradomínio. Não está sobrando y no seu contradomínio. Como para acontecer isso, eu posso até ter uma função que o meu domínio é maior. Ó, aqui eu tenho 4 elementos, aqui eu tenho 3. Mudou alguma coisa quanto a ser sobrejetora? Não. Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Então, para cada valor do domínio, eu encontrei um valor no contradomínio. Quando a gente fala de injetora, quais conceitos nós vamos trabalhar? Quando para quaisquer x1 e x2 que pertence a A, então aqui a gente está falando de A e A é x. Aqui a gente está falando de B e o B é o y. Então, para quaisquer valores x1 e x2, com x1 diferente de x2, tivermos a em função de x1 diferente de em função de x2. Então, o que ele está falando? De imagem única. Notem que no primeiro exemplo, eu tinha dois valores, x1, x2 ou x3 e x4, com a mesma imagem. Aqui, isso não vai acontecer. Para cada valor de x, eu tenho um valor em y. Notem que sobrou elemento. Tem algum problema? Não. Aqui está a mesma quantidade. Também não vai ter problema. Então, o que a gente pode falar também? Se nesse primeiro o conjunto domínio tinha que ser maior ou igual à imagem, o que pode acontecer aqui? O conjunto domínio menor do que a imagem
ou o conjunto do domínio igual à imagem. Então, o domínio é menor ou igual, e ele mesmo assim continua com a característica de injetora. Quando a gente vai falar de bijetora, então o que a gente está falando? Que tem que ser duas coisas. Então, se ela é bijetora, ela tem que ser sobrejetora e injetora. Presta atenção que eu já coloquei um exemplo aqui, ó, o B, em todas as duas, onde isso acontece. Onde, para cada elemento de X, tenho uma única imagem, então a imagem é exclusiva e não sobra elemento. Para cada valor de X, a imagem é exclusiva, então não sobra elemento, não é isso? E por que eu já coloquei isso aqui? Para mostrar que é o mesmo exemplo que eu tenho aqui, X. E como que eu classifico? Como bijetora. Então, quais são as características se eu tenho uma bijetora? A gente sabe o quê? Que, primeiro, não pode sobrar elementos no contradomínio, né? A imagem tem que ter a mesma quantidade de elementos. E o que também não pode acontecer? Cada x1 e x2 tem, em função de x1, uma resposta que é diferente de quando eu estou falando em função de x2. Viram? Facinho, dá para poder guardar sem maiores problemas. Então, o que a gente estudou hoje? A gente trabalhou o conceito de função injetora, sobrejetora e bijetora. Vocês vão ver que na hora que a gente for trabalhar função inversa, a gente vai precisar determinar essa função bijetora aqui. Espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouquinho eu volto no próximo vídeo para a gente falar sobre os gráficos dessa função.